Primeiramente, em relação ao que a gente conversou com o professor Vitor, foi um caso assim que houve a inversão do ônus da prova de um possível erro médico, né? E a inversão do ônus da prova por um despacho saneador. Os réus, plano de saúde e hospital não requereram produção de prova. E a petição inicial foi anexada, né, todos os documentos, prontuários, tudo certinho. E o caso do erro médico é uma postergação na cirurgia, que o cliente ele foi para o hospital, o primeiro médico ao atender, ele chegou via SAMU após um acidente automobilístico, entendeu que não havia nenhuma fratura. Ele passou 15 dias, nada de melhorar, na perna, quando retornou, havia fratura. O outro plantonista, ao acessar a radiografia do sistema, já constatou de logo, fez um novo exame só para confirmar, e ele, enfim, operou. Aí a questão que eu conversei com o professor Vitor, e ele disse, leve lá para a live essa dúvida, porque quando inverteu o ônus da prova, né, tanto o hospital quanto o plano de saúde não requereram perícia. Só que a sentença veio de improcedência, dizendo que o autor não se desincumbiu do ônus probatório. Né? Eu conversando com o professor Vitor, e ele me passou várias jurisprudências, e eu concordo, no sentido de que cabia aos réus provarem que a eles que não ocorreu a falha na prestação de serviço. Já né? está Isso, invertido. pessoal. O ônus já está invertido, porque é fato do serviço. Então, está invertido pela lei. E outra coisa... Essa inversão. É o PELEG, está no artigo 14, parágrafo 3º do CDC. O artigo 14 fala de fato do serviço, Yasmin, e o parágrafo 3º diz quais são as causas excludentes da responsabilidade civil, ou seja, quando é que eu posso afastar a responsabilidade. Então, se eu tiver... Porque, assim, uma coisa é o vício do produto ou do serviço, frustração de expectativa, minha televisão parou de funcionar. Outra coisa é o fato do produto ou do serviço, quer dizer, dano, a televisão explodiu e me feriu. Quando a gente fala de vício do produto, artigo 6º, inciso 8º, o juiz poderá inverter o ônus da prova. Quando a gente fala de fato do produto ou do serviço, é 14, parágrafo 3º. E o parágrafo 3º, o fornecedor, o dia que causa dano, ele só se isenta de responsabilidade quando ele faz a prova. É isso que vai estar no parágrafo 3º. Fornecedor de serviço só será isento de responsabilidade quando provar, aí é o que o Vitor está falando. Como ocorreu um dano, essa inversão já está concedida pela lei. Não é que o juiz pode conceder ou não. A lei disse que quando um serviço causa dano, o fornecedor ele só se isenta quando ele faz a prova. É o que a gente chama de inversão OPE, que quer dizer por força, legis, da lei. Não é por força do direito, como no artigo 6º, inciso 8º. Então, numa peça recursal, eu diria que o juiz, naquele caso concreto, analisou mal, porque ele confundiu a inversão OP iudicis com a inversão OP legis. Ali ele não poderia inverter, porque já estava invertido. Artigo 14, parágrafo 3º. Renato, posso plantar uma sementinha da discórdia aí? Bom, senão não vale a pena, né? Só vale a pena se tiver discórdia. Eu vou dizer o seguinte, a gente tem que analisar essa situação com muita cautela, porque tem que entender como que foi a sentença, propriamente, porque eu vejo duas situações distintas. Eu vejo a questão do erro médico atribuído ao profissional médico e o problema junto à instituição, ao hospital, que aí sim seria essa questão da responsabilidade objetiva, ok? Mas com relação ao profissional médico, ao erro médico em si, pelo fato da responsabilidade ser subjetiva, e você tem que trazer a questão da comprovação da imperícia, imprudência ou negligência, talvez, e aí estou só trabalhando aqui para gerar debate, né? A questão do médico, o juiz entendeu que não houve a comprovação por parte do autor dessas questões, da imprudência, imperícia e negligência. O Gustavo, não, a questão do processo era... Era hospital... Oi, Vitor. Está no chat aí, acabei de deixar aí, inverte o ônus. Profissional liberal também. Tá, mas será que o juiz não partiu do pressuposto da distribuição dinâmica do ônus da prova, por exemplo? Já é invertido o open legis mesmo? Sim. Mesmo com a responsabilidade subjetiva? 14, cara, ele não fala nada sobre o profissional liberal. Ele fala que é fato do serviço
A única exceção é que a responsabilidade vai ser apurada mediante culpa. Mas o Entendi. ônus inverte também. Entendeu? Aí você vai usar aquela regra. Onde o legislador não quis Quem pode mais, pode menos. né? Tá o julgado do STJ que eu deixei aqui, ó, no chat aqui, ó. Eu estou lendo aqui agora. Essa dúvida que eu achei pertinente, né? Que cabe nesse caso também, né? Que vai se aplicar a qualquer tipo, um engenheiro que errar, um dentista. Né? Eu faço, Gustavão, deixa eu só fazer um mais ou menos aqui, então, já que foi para um lado, foi para o outro, vamos fazer o meio do caminho aqui. Eu estou trazendo esse debate para evitar, por exemplo, que no caso de uma apelação da Yasmin, existam, por exemplo, a possibilidade da manutenção da sentença e que sejam majorados os honorários de sucumbência, por exemplo, prejudicando mais o cliente dela, entendeu? O que acontece, cara? Quando a gente começa a falar da responsabilidade civil do profissional liberal, o pessoal falava assim, não, profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva. Ponto. Por quê? Porque a obrigação do profissional liberal é uma obrigação de meio e não de resultado. Para o pessoal que está chegando agora, a diferença da obrigação de meio e de resultado. Quando eu vou e compro uma televisão, o cara não tenta me entregar a televisão, porque a obrigação dele, ele assume o compromisso com o resultado. Quando eu peço para botar gasolina no meu carro, a obrigação dele é colocar a gasolina no meu carro. Se eu peço para comprar uma garrafa de água, a obrigação é me entregar essa garrafa de água, porque a obrigação, quase que em 99% das questões de direito do consumidor, são obrigações de resultado. O caso do profissional liberal, a obrigação seria de meio, né? O advogado, ele não é obrigado a ganhar a causa, ele tenta ganhar a causa. O médico não é obrigado a salvar a vida, ele tenta salvar a vida. Então, o profissional liberal, o artigo 14, parágrafo 4º, diz que a responsabilidade da pessoa do profissional liberal ela é aferida mediante a verificação de culpa, o que faz o Gustavo levantar o braço. Mas, peraí, se o profissional liberal tem que provar a culpa desse cara, tem que ter uma prova pericial, e se tem que ter uma prova pericial, por que eu vou inverter o ônus? O Vitor, com uma visão largona do direito do consumidor, ele fala, meu irmão, peraí, 14, parágrafo 4 é o cacete, deixa ele lá no canto. O 14 fala, prestador de serviço, pode inverter. O que eu vou dizer para você, Gustavo, é que entre o preto e o branco existem mais de 50 tons de cinza. Então, assim, dizer que todo e qualquer profissional liberal, a obrigação dele é de meio, está errado. Por quê? Né? E aí foi a evolução desse estudo. Eu vou demorar um pouquinho para chegar, mas eu vou chegar, tá? Na evolução desse estudo, o pessoal parou de dizer, não, porque a obrigação do advogado é de meio, do médico é de meio. Por quê? Porque depende da especialidade do médico, depende do contrato que foi feito com o advogado, depende de um monte de coisa. Então, por exemplo, aí começaram a estigmatizar profissões. O cirurgião plástico estético. Né? Olha, seu seio daqui da linha abdominal vai parar aqui mais ou menos. Aqui, meu filho, não vai voltar nunca mais. Ou seja, o cirurgião plástico estético, esse cara se compromete com êxito, né? Não pode sair da cirurgia e o farol não está apontando para a estrada. Não, tem que estar para a estrada. O farol não pode iluminar as plantas, samambaia, não. Tem que estar ali bonito. Então, nesse caso, seria resultado. Mas e a cirurgia plástica médico-reparadora? O cara chegou politraumatizado, arrebentado, bateu de carro. Será que o cirurgião plástico é obrigado a colocar aquele cara igualzinho que ele estava antes? Não. Então, olha, um cirurgião plástico, a obrigação dele é de meio. Por que eu falei isso? Porque a gente estigmatiza profissões. Né? Você chega e fala assim, é cirurgião plástico? Está ferrado. Né? É advogado? Tá beleza. Agora, vamos lá. Qual o compromisso com o êxito do advogado recorrer no prazo correto? Meio resultado. Outra coisa, imagine aqui que o advogado fez um contrato, por exemplo, numa causa, que ele receberia 20% para a hipótese de êxito. Então, começou a gerar uma discussão que falava assim, peraí, então, não é a diferença de meio de resultado que vai dizer se o profissional liberal responde objetivamente ou subjetivamente.
e sim, aí foi um terceiro estágio, o compromisso firmado desse profissional liberal, se esse compromisso era com êxito ou não. Então, o advogado ele não é obrigado a ganhar a causa, mas ele pode voluntariamente botar se a discussão for em relação ao ganho da causa, essa obrigação seria de meio. E aí muita gente diria, então essa responsabilidade é subjetiva. Agora, o médico não adotou a técnica adequada, independentemente da profissão dele. Aí seria objetiva. E aí começou a gerar uma certa insegurança, que a gente ia ter que analisar caso a caso. Depois de uma análise teleológica, e eu vou fazer a partir de agora, eu vou chegar à conclusão de que o Vitor tem razão, Gustavo. Por quê? E vamos lá. Cá entre nós, filho, doutor é quem tem doutorado. Mas esse pronome de tratamento que a gente dá para o médico, para o advogado, para o dentista, para um monte de gente, ele tem que ser rediscutido. Talvez, quando tudo foi concebido, você que tinha acesso ao ensino, que era uma casta, continua sendo uma casta muito mínima da população, mas quando esse termo foi criado, a gente pensava no advogado, não sei o que, aquele que detinha o poder do conhecimento, talvez isso fizesse uma grande diferença. Mas eu acho que com a popularização, sobretudo do acesso mesmo às universidades e tudo mais, ao ensino, né? O acesso ao ensino, não a popularização, mas o acesso ao ensino, a gente teve o quê? Uma grande desvalorização das nossas profissões. E se você olhar, tu der uma porrada bem dada numa árvore, cai 15 advogados, cai 2 professores de direito, cai 355 médicos, sabe? E assim, eu reputar uma responsabilidade objetiva para um profissional liberal é complexo. Por quê? Por muitas vezes eu vou confundir essa imputação com uma teoria do risco integral, que nem todo mundo é Sérgio Bermudes, esses grandes escritórios de advocacia. A maior parte quem é? Sou eu, a secretária, fulano, beltrano ali na frente. E aí, cara, eu cheguei à conclusão de que o profissional liberal ele tem responsabilidade subjetiva, não porque a obrigação é de meio de resultado, é porque ele não está no mesmo patamar que as empresas. Vamos dizer que as empresas estivessem num determinado patamar, por exemplo, o Renato, quando briga com o Itaú é desse tamanho assim, e aí é justo que tenha responsabilidade objetiva nesse caso. O profissional liberal, Caio, Meve, Tício, Evelyn, Yasmin, Renato, Vitor, Gustavo, a gente não está nessa mesma distância. Então, para mim, através dessa análise teleológica, eu chego à conclusão que em toda e qualquer situação, a responsabilidade seria subjetiva. No entanto, Gustavo, sem prejuízo da possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, vamos só dizer o seguinte, como é que eu divido e como é que eu entendo? E aí eu só desvio um pouquinho do Vitor aqui, porque eu digo que a responsabilidade do profissional liberal ela é subjetiva, ponto. No entanto, quando o compromisso assumido se vincular com o resultado, a inversão seria a opera legis. E quando não se vinculasse ao resultado, o juiz poderia inverter o ônus ou não. Então, o profissional liberal ele se submete à possibilidade da inversão do ônus da prova. Mas não é só a gente falar, ou não. Olha onde é que eu tive que ir para poder chegar a essa subdivisão. E isso eu não tenho razão. Eu penso assim. E cada um vai pensar de uma determinada forma. Então, eu dei uma visão moderada. Eu entendo que sim, a responsabilidade civil dos profissionais liberais tem que ser considerada como subjetiva, mas existe a possibilidade da inversão. E aí, quando você trouxe aí, Renato, mas seria justo que um profissional liberal tivesse a inversão do ônus da prova? Sim. Dependendo do caso concreto, sim. E dependendo do caso concreto, até na forma opera legis. Entendi. Não, eu não discordo de vocês, não. Eu estou tentando extrapolar aqui a visão da justiça pela sentença, até porque, assim, eu acho que, dependendo do caso, como você bem destacou, né, é cabível, sim. Não dá para você passar flat. Não dá para você... Toda regra tem sua exceção, né? Gustavo,
E, pessoal, esse caso houve erro mesmo, porque o despacho saneador, ele foi proferido por um magistrado. É uma vara que não fica magistrado fixo. A sentença foi por outro. Inclusive, o relatório da sentença foi omisso sobre a inversão do ônus. Então, julgou de uma forma, como se não houvesse a inversão do ônus. Não ouviu o processo, né? E aí, tentou Você vir já embargos embargou a alterar. respeito? Sim, mas manteve, né? Disse que era rediscussão de matéria e tal. Só que, além de ter essa discussão da OPELEGES ou não, veio no despacho saneador, Hospital e Yasmin, Plano de Saúde não impugnaram a inversão e nem requereram produção de provas. Ou seja, eu entendo que, ok, essa questão, mas assim, cabia o ônus deles comprovarem que toda a prestação do serviço foi correta. Se eles não comprovaram, E aí né? já julgou o de declaração e foi para o espaço, mas tu ainda está no tempo da apelação, né? Sim, sim. Faça isso. Yasmin, deixa eu te perguntar uma coisa. Na petição inicial, lá no requerimento de produção de prova, tinha requerimento de prova pericial? Acredito que não. Não tinha? Bom, mas de qualquer maneira se envolve prova De ordem técnica. pública, é ordem pública. Se nenhuma das partes requeresse a perícia, era caso do juízo determinar de ofício, porque é prova técnica. O magistrado não tem condição de julgar um caso desse sem prova técnica. Com Ele não certeza. pode se apegar a uma questão processual, porque o processo é instrumento. Ele é instrumento para quê? Para a realização de um fim, que é o quê? Entregar à parte o direito que pertence a ela. Sim. Ele não pode falar assim, não, ninguém requereu, então não vai ter prova. O que é isso? Você está diante ali de um indício, né? O magistrado tem elementos fortes, indícios fortes que houve um erro médico. Mas como é que ele vai ter certeza disso? Através de um expert que ele vai nomear de confiança dele, para que ele fale, houve erro médico, ou então não houve erro médico. Deveria nomear de ofício. Isso é uma outra questão que você deve abordar na sua relação. Eu estou aqui, Na verdade, é erro de diagnóstico. Eu falei médico, só que foi diagnóstico. Sim, mas O médico só especificando. Mas vai ter que analisar mesmo. Precisa de um perito para dizer se a diagnóstica é certa ou é errada. Sim. Vai ter que avaliar. Agora, eu vou dizer o seguinte, gente, tentem quantificar. É o seguinte, vamos pensar aqui. Tentem quantificar isso que acabou de acontecer agora. Imagina que você tem um problema dentro do teu escritório e você traz para um grupo aqui analisar e a gente chegar a esse nível de discussão e apresentar uma solução e você colocar na tua petição inicial. Dá para entender o que é isso? Imagina aqui, que você estivesse virando para o professor Vitor Guglich, que falasse assim, Vitor, eu queria fazer uma mentoria contigo, porque eu tenho um processo importante para o meu escritório, às vezes os processos são muito altos, os valores da causa, e quanto é que você me cobraria para passar uma horinha comigo aqui, tirando essa dúvida? Não teria preço, sabe? Quer dizer, teria, mas seria impagável. E aqui não. E não é por ser o Vitor. O Vitor responde, eu vou arremato, o Gustavo traz, a Leni levanta uma bola, a Alessandra apresenta um número, a Aline fala que está errado, a Tatiana dá uma porrada, a Lina distribui a inicial, a Thaís traz o modelo, a Yasmin grita, a Evelyn bate palma, o Guilherme dá 3 pulos na cadeira. Cara, é muito louco. É muito louco onde a gente está chegando. É muito doido isso. Não tem lugar nenhum, cara. Não tem, essa porra não existe, patamar. Vitor. É outro Paraná. É isso aí. Não tem nada igual. Obrigado, Yasmin.